Palavra e oração. Comunicando, Pastor Warley Ribeiro. E a palavra do Senhor que quero meditar com os irmãos é o que está escrito no profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Está escrito: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém. Meus irmãos, nós conhecemos a palavra do Senhor porque Deus nos tem dado a conhecer os mistérios da sua palavra. Mas muitas das vezes a mente do homem fica bloqueada para uma verdade que é extremamente absoluta. Qual é uma dessas verdades absolutas? É que o próprio homem é que se separa de Deus e não Deus do homem. Quando nós reportamos ao tempo do Éden, Deus não expulsou o homem da sua vida. Deus não expulsou o homem do Éden, dentro da linha que vou aqui mencionar. Foi o homem que se expulsou. Foi o homem que se separou de Deus. E como tem um dito popular que quando um não quer, dois não brigam, assim também eu quero falar desta forma em relação ao Éden. Quando Adão e Eva não quiseram se sujeitar a Deus, decidiram não obedecê-lo, decidiram pecar, foram eles que encerraram aquela vida de comunhão junto com Deus. Não foi Deus que se separou deles. Assim também o profeta Isaías, pegando essa mesma linha de ministração, foi assim que o profeta Isaías também profetizou para o povo do Senhor na sua época, por ordem de Deus. E Deus disse: a minha mão não está encolhida, para que não possa salvar. Os meus ouvidos não estão surdos ou tapados, para que não possa ouvir. Agora, veja quem Deus está culpando por ele não ouvir e por ele não socorrer, não salvar. O próprio povo. São as vossas iniquidades que fazem separação entre vocês e Deus. São os seus pecados que fazem com que Deus não olhe para o seu clamor, para a sua dor, para o seu sofrimento. Nós somos os culpados e não Deus. O problema está em que muitas vezes nós nos deparamos com o momento em que Deus não está atendendo a nossa oração. Onde está o problema? O problema está em nós. Muitas vezes nós perguntamos: por que Deus não me atende? Por que Deus não me socorre? Por que Deus não muda a história da minha vida, da minha família? Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é absoluta. Ela é verdade. E ela diz que o problema somos nós e não Deus. O problema são os nossos pecados não arrependidos. As nossas iniquidades que separam nossas vidas do Senhor. Então, antes de perguntar para Deus por que o Senhor não me atende, pergunte para você: por que você não obedece? Por que você não ouve? Por que você não atende à voz do Senhor? O único que pode impedir Deus de agir em sua vida
é você mesmo. O único que pode impedir, os únicos que podem impedir Deus de agir em nossas vidas somos nós. Por isso, neste momento, você precisa quebrar esta barreira de pecado, de iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É você saber o que é a vontade de Deus e decidir deliberadamente não vivê-la. Se há algum pecado, peça ao Espírito Santo que te mostre, porque talvez você olhe para você mesmo e diga assim: meu Deus, eu sei que eu peco, mas aonde eu estou errando com o Senhor? Eu sei que isso também pode acontecer, porque isso está na palavra, porque houve um tempo em que Deus estava punindo todo o povo de Israel, no tempo em que Josué liderava o povo, e Josué, junto com o povo, teve uma grande derrota para um povo, uma pequena cidade chamada Ai. E Israel foi derrotado nessa batalha contra essa pequena cidade. E Josué foi até Deus perguntar por que aquilo havia acontecido, por que ele e o povo foram tão humilhados daquela forma. E Deus falou com ele: porque há pecado no meio de vocês. E Josué não entendia de onde havia um pecado capaz de fazer com que Deus não olhasse para o seu povo. Então a Bíblia diz que Josué, seguindo a direção de Deus, chegou à casa de um homem chamado Acã. E quando chegou lá, Josué perguntou para ele: o que foi que você fez? E Acã disse que ele desobedeceu a Deus. Ele pegou algumas coisas de uma das nações que Israel havia derrotado, e Deus disse para ninguém pegar nada. E Acã, movido pela avareza, pela ganância, pegou e escondeu dentro da sua tenda, enterrado. E Deus viu isso e ninguém viu. O que eu quero mostrar com isto aqui é que muitas vezes pode haver um pecado escondido na sua vida, um pecado que você está escondendo e você sabe que é pecado, ou um pecado que está na sua vida, mas você não é capaz de identificá-lo. Então é nesse momento que você precisa pedir ao Espírito Santo: Senhor Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, me mostre o que está errado na minha vida, o que eu tenho feito de errado, para que eu possa me arrepender, porque é o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. Irmãos, se há pecado escondido, não arrependido, então existe também, junto a isso, a mão do Senhor encolhida, o rosto do Senhor tampado, para não te socorrer e para não ouvir as suas orações. Então Isaías disse: são os seus pecados, são as suas iniquidades que têm separado você de Deus. Você pode se reconciliar com Deus agora? Sim, você pode, se você quiser. E sabe por quê? Se você quiser, porque Jesus Cristo ainda está aqui para reconciliar o mundo com Deus. Ele ainda está realizando o ministério da reconciliação. Então hoje, se você quiser, você pode se reconciliar com Deus, e tudo começa com o arrependimento do pecado, o arrependimento do erro. Mas só se pode se arrepender quando se reconhece, e só se pode reconhecer o pecado quando o Espírito Santo mostra. De qualquer forma, é você que separa Deus da sua vida, é você que o afasta, é você que faz com que Deus recolha a mão para não te salvar, que recolha a mão para não te abençoar, que tape os ouvidos para não ouvir o seu clamor. Porque os vossos pecados, diz Isaías 59, versículo 2, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pense nisso, reflita sobre isto. E eu espero de todo o meu coração que Deus, por sua graça e misericórdia, conduza você ao verdadeiro arrependimento. Não adianta você estar dentro de uma igreja
seguindo doutrina errada, aonde não há disciplina, porque se não há disciplina na igreja, não há disciplina sobre você. Se não há correção na igreja vindo do pastor, então não há correção sobre a sua vida. Logo, tanto a igreja quanto você permanecem em pecado e Deus afastado de vós. Por que digo isto? Porque muitas vezes alguém fica tão ligado a uma igreja, porque tem vínculos de amizade, de amor ali, e esquece de olhar para a palavra, de que ela não é mais aplicada ali no sentido de correção. As pessoas estão com os ouvidos tapados para a voz do Senhor, não querem ser corrigidas, não querem ser disciplinadas, mas querem continuar vivendo como se fosse uma igreja. E aonde não há disciplina, não há mudança. Aonde não há correção, não há transformação. Como você vai se arrepender de algo que ninguém fala em nome do Senhor para você que está errado? Como uma igreja vai mudar se ela não teme a Deus e nem ao ministro de Deus que está ali cumprindo o que está escrito em Romanos capítulo 13? Porque o ministro de Deus traz a espada do Espírito para punir, para castigar aqueles que praticam o mal. Aonde não há o temor, não há o respeito. Se não há o respeito, não há arrependimento. Não faça com que Deus permaneça afastado da sua vida. Se arrependa dos seus pecados, se converta a Jesus Cristo e Deus voltará a olhar para você, voltará a ouvir o seu clamor, voltará a estender as mãos para te salvar, para te socorrer, em nome de Jesus. Amém.